E aí pessoal, aqui é o Diego do Otanippon e vamos pro último vídeo da palestra das editoras que eu quero terminar logo de fazer esse vídeo. Vamos logo. Enfim pessoal, como vocês podem ver essa minha animação, é o último vídeo da palestra das editoras que eu tô postando no canal. Se vocês não sabem, eu demoro 24 horas para postar um vídeo de 1 hora, então eu não baixo nenhum anime, não baixo nenhum mangá e é um sofrimento pra mim. Mas eu tô postando rápido essas semanas, porque na verdade eu não posto esses vídeos rápido e nem gosto de postar rápido, né? Mas como esse ano eu tenho um concorrente que posta vídeo também das palestras e faz essa cobertura, que é o blog Gabo, que eu tô até aceitando nomes aqui, né? Eu tô correndo contra o tempo pra ganhar deles. Eu não tenho nada contra o blog Gabo, eu gosto muito do blog deles, mas tipo, bate aquela vontade shounen que eu tenho que vencer eles e postar mais rápido. É isso, por isso que eu tô correndo com esses vídeos. Mas enfim, esse último vídeo da palestra das editoras, verdade, falando no blog Gabo, entre no blog Gabo Days e preencha aquele formulário dos 5 títulos que você quer ver que as editoras publiquem aqui no Brasil, pois é um questionário bem legal e vale a pena você responder os 5 mangás que você quer. Enfim, vamos comentar sobre a palestra das editoras, que é da Panini, essa vez, nossa, tô até ruim de cabeça. Que é da Panini dessa vez, e eu vou comentar os principais pontos que eu achei interessante nessa palestra da Panini de 1 hora. Primeiramente, quando começou a palestra, a Beth Kodama se apresentou sozinha, e como eu imaginava, é a primeira vez que ela se apresenta sozinha nesse tipo de palestra das editoras, e ela estava muito tensa, acho que até um pouco com vergonha, desajeitada assim, pois não está acostumada a ficar no palco sozinha e etc. Mas lá no fundo dela estavam, acho que 5 assistentes ou editores da Panini, tava o esquadrão todo da Panini lá do lado dela, e vocês podem ver a filmagem dos 5 esquadrão da Panini que estavam acompanhando ela, vendo de longe. Enfim, ela estava bem tensa no começo, e por isso nas partes que estavam quietas, que ela se enrolou assim, eu cortei essas partes no vídeo e o vídeo está bem dinâmico, né, em relação a isso. Os títulos que ela anunciou, que foi Pandora Hearts, muito esperado por todos, e Arakawa Under Bridge e Rubber Buster. Enfim, esses 3 títulos, Pandora Hearts, Arakawa, eu já ouvi falar, mas eu nunca li nem vi o anime sinceramente. Rubber Buster também nunca ouvi falar, mas eu vou fazer um pós-vídeo aí que eu vou comentar sobre esses títulos com vocês depois. Agora falando dos pontos interessantes que eu achei nessa palestra da Panini. Primeiramente, como eu já imaginava, assim, ela chegou sozinha para fazer a palestra da Panini, e é a primeira vez que ela estava se apresentando no palco sozinha, sem companhias, etc. E ela se apresentou bem tensa, um pouco, sei lá, acho que um pouco com vergonha, e é a primeira vez que ela se apresentava sozinha, tinha que aguentar 1 hora falando lá, né? E daí ela teve vários desavejos, assim, se enrolou com algumas partes, de mostrar a imagem, etc. Mas essas partes que ficou parada, ela não falou nada, eu cortei no vídeo, e o vídeo ficou bem dinâmico, assim, vocês não perderam nada. E também você pode ver que já, acho que como é a primeira vez dela, o esquadrão da Panini estava lá do lado, atrás, os 5 assistentes, os editores da Panini lá, estavam acompanhando ela, vendo de longe, não sei porque 5 pessoas estavam lá, né? Mas enfim, ela estava tensa, e por isso ela anunciou os títulos bem breve e já abriu para pergunta, e quando chegou na parte de pergunta, ela ficou bem mais confortável e foi responder as perguntas, etc, assim, né? Mas os títulos que ela anunciou, que foram Rubber Buster, Arakawa Under Bridge e Pandora Hearts. Arakawa e Pandora Hearts eu conheço por nome, já dei uma olhada nos seus animes, mas eu não completei os animes, assim, não vi tudo, e por isso eu não posso comentar tanto sobre esses títulos. Esse último Rubber Buster, eu nem sei o que é esse negócio, é um mangá de 1 volume aí, né, mas foda-se, nem sei o que é. Eu vou fazer um pós-vídeo que eu vou comentar sobre esses títulos depois. Mas os principais pontos que eu quero destacar que eu achei interessante com vocês são o seguinte. O primeiro, em uma das perguntas e respostas, pois os anúncios foram bem rápidos nos primeiros 10 minutos. Depois de abrir para perguntas e respostas, foi comentando sobre Assassination Classroom. Esse mangá de Assassination ia até o 2º volume e eu continuo comprando, mas entre aspas, eu dropei esse mangá e eu vi o anime, mas eu não consigo muito pegar a atmosfera desse mangá, sinceramente. E já ouvi várias reviews de pessoal falando que Assassination Classroom é uma crítica à educação japonesa, o modo de educação.
mas infelizmente eu tenho uma grande dificuldade de pegar essa mensagem subliminar ou mensagem educativa por trás desse humor aqui. Eu não sei pegar. Mas como eu sou um grande fã da Beth, e entre todos os editores eu gosto mais da Beth, eu vou dar uma chance pra Assassin's Creed 1 e eu tô lendo novamente esse mangá aqui, tô voltando a ler e também eu tô voltando a ver o anime aqui, pois se a Beth falou, é o que eu vou fazer. Também respondeu uma pergunta sobre polêmica sobre a republicação de Bleach, se vai republicar, etc. E a Beth deu uma resposta, como a Beth é sincera e direta, assim, em muitas das respostas, ela falou que é muito difícil as chances de republicar, reimprimir Bleach, porque não sabe quando vai terminar essa bosta, quando esse mangá vai terminar, não tem previsão em nada, e por isso não é possível planejar esse tipo de reimpressão, republicação de Bleach. Ela também comentou sobre os mangás no freezer da Panini, que são Homunculus e também Kikaishi, que são mangás que pararam totalmente, e falou que esses mangás não são viáveis para Panini. Ela foi bem sincera nisso, falando que se for para republicar, vão ter que esses 8 volumes, se for para voltar a publicar Kikaishi ou Homunculus, assim, esses poucos volumes vão ter que sustentar todo o déficit que eles sofreram com Kikaishi ou Homunculus, assim, e falam que os mangás que estão na geladeira, que são esses dois, vão entrar pro freezer e congelar totalmente agora. Outro ponto interessante foi sobre Jojo. Todo evento, toda palestra perguntam sobre Jojo, é inevitável. E a Beth não deu uma resposta nem negativa, nem positiva. Falou que ainda tá vendo formas de planejar, de tentar publicar esse mangá. E que ela tá lendo, pois ela não é uma fã desse mangá e tá tentando ler esse mangá e conhecer mais a história. E convencer os chefes da Panini a tentarem trazer e conversar, etc. Assim, é uma resposta que talvez no futuro... talvez Jojo venha, não sei. Outra resposta interessante é sobre a nova gráfica que publicou Tokyo Ghoul. Eu sinceramente achei perfeito essa nova gráfica, fez um trabalho incrível. As páginas estão brancas, a colagem das páginas aqui embaixo está muito bem feita. Você pode ver que não tem variações. A edição em si está perfeita em todos os aspectos que eu achei. O cheirinho tá bom, dá vontade de ser lamber esse mangá, mas enfim, tá super bom. E eu vou terminando o vídeo aqui, mas vocês podem ter suas próprias opiniões vendo o vídeo de 1 hora da Panini, onde a Beth é bem direta, bem simpática, e várias vezes ela fala de Right the Kokoro, que o Kokoro dela se quebrou. Eu sou um grande fã da Beth, por isso que eu tô falando dessa forma. Ela deu vários looks pra minha câmera e eu fiquei feliz por causa disso. Mas enfim, eu tô sendo bem fanboy nessa parte. Enfim, vejam o vídeo e se divirtam. Bye bye, tchau tchau, falou, e visitem o parceiro do canal, que é o Tac Store, e a rádio J-Hero, que é parceiro da Rede Suzuko. Até mais, falou e bye bye, tchau tchau. Meu nome é Beth Kodama. Ai, que vergonhinha, né? Eu sou editora sênior do Planet Mangá, da Panini Mangá. Sejam bem-vindos ao Anime Friends. Gente, eu tô um pouco nervosa porque é a primeira vez que eu faço sozinha isso, tá? Então, bom, vamos começar aqui. Eu tô esperando também uma pessoa trazer os brindes no final da palestra, então ela não veio ainda. E começar sem o chefe também é difícil, né? Bom, mas já que a gente tá sem o chefe aqui, então eu posso ter uma certa liberdade. Se não estivessem filmando, claro, né? Olá, câmeras, ok. Se vocês não publicarem isso, eu já fico feliz, tá? Inferno! Aí. Os brindos. Bom, vamos voltar aqui, vai. Ainda bem que vocês vão editar essa parte, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma campanha que começou a acontecer no final do ano passado, meados do ano passado, que se chama Mais Chutes do Brasil. Algumas pessoas devem ter acompanhado isso. E eles fizeram uma lista de pedidos, uma lista dos mais pedidos, dos shoujos mais pedidos para trazer para o Brasil. E dessa lista nós selecionamos a O Haraido,
tem o show de Panini, por favor. Eu não tenho o número das outras editoras. Então, eu acredito que esse foi uma conquista de vocês, leitores. E, portanto, eu gostaria de dizer muito, muito obrigada. E por vocês terem comprado, não terem falhado conosco, porque nós não queremos falhar com vocês também, nós prometemos trazer mais shows para o Brasil. E aí que eu tenho que dizer isso, mas ok, eu estou um pouco nervosa, porque foi uma batalha, vamos dizer assim, conseguir esse título, foi bem em cima da hora, mas sim, Lovely Complex vem pela Panini. Agora vem a parte mais tranquila. Ou não. Estamos trazendo aí da lista, também faz parte da lista dos mais shows no Brasil. E estamos aí cumprindo a nossa promessa. Se o Horror fosse um sucesso, vamos fazer desse também um sucesso, com toda certeza. Bom, ontem eu estive no Fast Comics. Quantos aqui estiveram no Fast Comics ontem? Então, ontem eu também anunciei alguns títulos do Fast Comics, algumas pessoas aqui não estiveram no evento, portanto eu vou fazer uma recapitulação rápida do que teve lá. Você passa para o próximo slide? Ontem a gente anunciou o terceiro databook de One Piece. Então, essa leva de novos títulos que nós estamos trazendo é bem diversificada, então nós estamos trazendo um databook também dentre todos os anunciados, tá? Então, o Yellow é o terceiro databook, ele é mais grosso, nós ainda não temos exatamente a data, mas temos uma previsão para dezembro. Não sabemos, ontem me perguntaram se viria com o mesmo preço ou não viria. Se tiver uma variação de preço, vai ser de R$1 a R$2, tá? Não vai ser uma variação de preço muito grande, então eu acredito que vai estar dentro da média. Pode passar para o próximo, você consegue? Eu acho. Isso. Ontem também eu anunciei Sword Art Online Fairy Dance. Ele é um título com 3 volumes completo. É uma história nova, com outra desenhista. Eu acho a desenhista muito superior à primeira série. Como a primeira série teve sucesso, nós decidimos trazer a segunda série. E dependendo realmente do sucesso dessa série, entra para análise com seriedade trazer as light novels. Então, já quem for perguntar, acho que já fica respondido que sim, estamos estudando, vamos depender só do desempenho de Fairy Dance. Esse é outro título que nós anunciamos, o Testamento of Sister New Devil, é um título ecchi, então a gente vê aí uma variedade de títulos shonen, de aventura, nós temos um shoujo, então a gente também vai trazer um ecchi para ter uma gama bem diversificada de títulos. Esse ecchi é muito recente no Japão, ele só tem 5 volumes, ele está em andamento, ele tem um anime muito legal, está passando inclusive no Crunchyroll, eu acho que não podia ter propaganda, mas sim, está passando no Crunchyroll, é bem assim, mais ou menos na pegada de High School DxD, para quem comprou High School DxD. Eu acho esse melhor, eu gosto mais desse. Também porque eu acho que a arte dele é magnífica, então aí depende de quem gosta do gênero também. Até eu acho que para quem não gosta muito do gênero é interessante. E aí vamos passar pro próximo, que é uma captação aqui mesmo. Sim. Ontem foi o Fate Day. Ontem nós anunciamos Fate Stay Night finalmente no Brasil, depois de tantos anos. Completo, é uma série completa em 20 volumes. Tem uma série depois, que é a Fate Zero, que acontece antes, mas se ela fosse publicada antes ia ser bastante complicado, porque ela tem vários spoilers da série, dessa série. Então vamos explicar na ordem de publicação, na ordem cronológica de publicação que foi feita no Japão, que é essa e depois Fate Zero. Agora, o Fate Zero não é uma promessa, porque ele depende do desempenho desse também. Então não adianta eu ter um desempenho ruim, querer trazer mais um que não vai ter o mesmo desempenho.
entendeu? Então a gente, mas eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso, porque o anime é maravilhoso, o mangá é muito bom, eu não tenho como dizer que isso não vai ser um sucesso no Brasil. Além disso, o Júnior também ontem na New Pop anunciou as Night Novels também de Fit Zero. Então a gente, vamos estudar aí o que a gente faz, mas foi o Fit Day, foi divertido porque foi uma coincidência, a gente vai falar na próxima palestra disso. Foi uma coincidência mesmo, tinha um pessoal dos blogs comigo lá, eu sabia que eu não sabia de nada. Eu ainda acho que eu entendi na história, tá? Mas tirando um certo conspirador, talvez eu acho que foi realmente o destino, que é uma palavra meio forte para esse título, mas eu acho que foi um destino muito favorável para todo mundo. O próximo título que eu vou anunciar é novo, esse também bem diversificado. Nós vamos anunciar um one-shot, é um volume só, da Yana Toboso, que é a autora de Black Butler. É uma história curta sobre vampiros, bem, assim, ela é mais shonen, é porque, na verdade, alguns títulos da Square não entram em demografias, então ele é de ação, vamos dizer assim, é um título mais de ação, e é um título sobre vampiros, é um volume único, então aí a gente está trazendo Databuki, Ecchi, Shoujo, Shonen, e agora um one-shot também para todos os gostos, os estilos, inclusive séries longas, até agora uma série de 20 volumes também. Agora o próximo título que eu vou falar é esse. Nós vamos trazer para vocês, também finalmente, que é um título muito querido por mim há muito tempo, Arakawa Under the Bridge, que é um título, vamos aí, igual eu falei, de diversidade, a gente está trazendo várias coisas diferentes dessa vez. Nós vamos experimentar uma comédia nonsense, completa em 15 volumes, o 15º volume ainda não saiu no Japão, mas já acabou, vai sair logo em breve, então é uma série completa. É uma série mais curta do que outras séries nonsense, e eu espero realmente que abra caminho, ou seja, abra terreno, conquiste um público bacana, pra gente poder trazer aí outras comédias nonsense com mais de 60 volumes, muito citada de um certo Gin-chan, né? Então, assim, nós estamos experimentando isso realmente para poder trazer mais títulos do mesmo gênero. Eu não gosto muito de usar demografias como gênero. Eu nem sei, na verdade, se Arakawa é shonen, se Arakawa é shoujo, se Arakawa é seinen. Eu acho que é seinen. Então, eu já não sei mais. Então, eu uso o termo de comédia nonsense. Tá bom? Então, é uma coisa que nós vamos começar a explorar. Eu espero que tenha muito sucesso, tem bastante aplaudido aí, tem bastante gente que conhece. Quem conhece o anime aí, ou o mangá, já. Então eu acho que vai ser uma ótima pedida. E o próximo, não muda, por favor, que eu vou falar um pouquinho. Eu estou fazendo uma palestra meio rapidona para poder abrir para perguntas, tá bom, gente? O último título é um título que foi pedido muito, e há muito tempo. Pra falar a verdade, eu acho que faz uns 5 anos? Faz uns 5 anos que eu recebo pedidos desse título. Então, nós acabamos mensurando isso. Nós pedimos, na verdade, esse título já faz um bocado de tempo. Só que nunca tivemos resposta. Ninguém nunca nos respondia. E de repente chegou o contrato. De repente, do nada, me chega o contrato, sabe, do título. A gente ficou assim, nossa, ainda bem que ainda é pedido, né? Ainda bem que tem muito pedido. Inclusive, acho que é o segundo mais pedido da página. Nós temos um sistema, para quem não sabe, dentro da página do Facebook, chamado Onegai Nesso, que começou, esse ano, para poder usar de termômetro, para poder saber o que vocês estão pedindo. E sim, esse é um segundo título. Então, com muito orgulho, nós vamos anunciar Pandora Hearts. Pandora Hearts vem para o Brasil, não tem data ainda, mas ele é concluído no Japão com 24 volumes. Algumas pessoas passando mal, por favor, não passem mal. Finalmente no Brasil, depois de muito tempo, eu recebo pedidos, principalmente no Twitter, quase todo dia desse título. Então,
título, ok? Eu vou, na verdade, abrir para perguntas, porque eu acho que é melhor, não tem muito tempo, né? Não sei. Eu, na verdade, vou colocar aqui para o pessoal tirar foto dos mangás. Olá. Tá o microfone deu desligado, meu amor? Queria perguntar se vocês têm alguma previsão ou ideia de lançar JoJo pro Sarret Venture. Sempre sai essa pergunta. Mesmo que seja gigante, acho que seria possível lançar. Eu vou falar assim, não é mentira que eu tenho uma pessoa de prova. Eu comprei o primeiro volume de Phantom Menace. Eu comprei, eu ainda estou analisando o material para colocar como proposta para a chefia, ver como que isso poderia ser feito no Brasil. Então, assim, por enquanto eu sei que assim, eu particularmente não, assim, eu não determino nada lá dentro, tá? Então, o que eu faço é um certo poder de influência, no máximo. Então, o que eu posso fazer é comprar um material ou analisar um material e, vamos dizer assim, apresentar uma proposta que poderia ser publicado dessa forma no Brasil. Seria interessante, de repente, sair dessa forma. Será que não é viável sair dessa forma? Mas quem analisa isso é a Panini lá e, tipo, às vezes a coisa volta para trás, entendeu? Então, o que eu posso te dizer é que existe possibilidade, todos os títulos têm uma possibilidade. Isso eu falei ontem também. Existe uma possibilidade mínima e existe uma possibilidade alta. Eu vou dizer pra você que Jojo tem uma possibilidade mínima se a gente começar do volume 1. Mas existe uma possibilidade mediana se a gente começar, por exemplo, com Phantom Menace, que é Phantom Menace, não, Phantom Blood, não é isso? Que são, já foi publicado em 5 volumes, já foi publicado em 3 volumes. É uma série que, tipo, dá pra, de repente, trazer ela mais curta. Porém, já teve editoras de fora, acho que foi na Espanha, que teve uma dificuldade muito grande com a licença do produto. Então também, além da barreira da Panini dizer sim, vamos publicar, existe a barreira do licenciante dizer sim. Então, é um título razoavelmente complicado, não é um título fácil de se trazer. Então, ele está em análise constante. Eu comprei para mim, para poder analisar para vocês, porque de verdade eu não sou fã, entendeu? Eu não sou fã, mas eu posso me tornar. Se o título for bom o suficiente, como por exemplo Tokyo Ghoul eu também não conhecia. Tokyo Ghoul veio, eu assisti o anime, eu li os mangás e ele me conquistou. A Oharaidô eu não sabia nada. Eu não sabia nada de Oharaidô. Me entregaram as coisas e eu me apaixonei pelo mangá. Então, se Jojo realmente é bom, eu tenho certeza que ele vai me conquistar também. Então eu acho que só não vamos colocar a carroça na frente dos dois, entendeu? Agora tá tendo um movimento maior, é legal ir lá na página do Negai desse, colocar, postar, eu acho que fica aqui a dica, postar uma única vez e pedir pra todo mundo dar curtir naquela vez, entendeu? Que é mais fácil de calcular lá como que tá o título. Porque a gente vê muito assim, Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul. Aí é complicado, sabe? Respondido? A gente tem bastante tempo, não tem? 20 minutos. Ok, dá pra responder bastante então. Oi, a gente recebeu a notícia de que Naruto Gold não seria mais lançado na época. Disseram que o brinde ficaria para quem assinasse. O que é o brinde? É um chaveiro. É um chaveiro, mas é um chaveiro exclusivo, não é? É um chaveiro exclusivo que você não vai conseguir comprar por aí, entendeu? Mas não... Hã? Ele não pode ser vendido, ele é exclusivo realmente, é promocional. É um chaveiro promocional. Mas não sei se vai ficar exatamente só para assinaturas, se vai ficar para outro evento. Pode ser que fique, por exemplo, a Bienal, alguma coisa do gênero, tá? Então a gente ainda não definiu. Mas como ele é promocional e ele é realmente, como que se diz, para fazer esses brindes, nós precisamos de um aval do licenciante. E quando a gente tem, para conseguir esse aval, a gente tem que dizer para que ele serve, onde ele vai ser distribuído, como ele vai ser distribuído e tudo mais, entendeu? Então ele é promocional, a gente não pode simplesmente mudar as regras
Naruto. Ele não passou no controle de qualidade, Naruto Gold 1. Ele não passou no controle de qualidade, então ele não vai ser comercializado agora, mas ele vai ser comercializado logo em breve. Assim que a próxima tiragem estiver pronta, ele já vai para as bancas. Então, infelizmente, o evento não ficou pronto, eu realmente sinto muito. E o brinde realmente não vai poder ser dado aqui e não vai ser encartado no mangá na banca. Tá? Porque ele é promocional de evento, realmente, ou, por exemplo, da assinatura. Tá bom? Passar na frente da câmera é sacanagem. Oi, boa tarde. Dentro dessa política da editora de diversidade de títulos e tal, existe um planejamento em relação a mangás mais antigos, por exemplo? Geralmente o foco da editora que a gente pode observar é de mangás em andamento, assim, bem recentes. A ideia, na verdade, é a Panini realmente está tem uma intenção maior de acompanhar o que acontece no Japão, de trazer as novidades para o Brasil, o que está saindo de mais recente lá. É uma coisa que nós estamos entrando mais na linha de trazer, vamos dizer assim, de abordar a contemporaneidade do Japão moderno, do Japão hoje, o que acontece lá hoje, como o modo de pensar japonês hoje. Então nós trouxemos, por exemplo, Assassination Classroom. Muitas pessoas já vieram falar comigo que não gostaram porque não entenderam qual que é o lance do mangá. Por quê? Porque o lance do mangá é muito japonês, na verdade. Ele é muito Japão. Ele é uma crítica muito forte ao pensamento japonês moderno, a como os japoneses pensam hoje. E é um título que eu gosto muito por causa disso, porque eles usam a palavra assassinato como uma metáfora. É uma metáfora grande para lição de vida, na verdade. Porque, na verdade, o Koro-sensei ele dá uma aula, mas aquela aula não é uma aula para você passar no vestibular. Não é uma aula para você simplesmente entrar na faculdade. É uma aula para você levar para a sua vida inteira. Então tem alguns capítulos que tem, por exemplo, eu gosto bastante, eu só vou me lembrar um pouquinho aqui, tá? Eu gosto bastante de um capítulo, por exemplo, do plano B. É um capítulo logo do começo. O do plano B é um capítulo assim, que ele fala que você tem um plano de assassinar uma pessoa, você não pode ter só um plano, você tem que ter um plano B. Entendeu? Mas isso serve para todo mundo, para todas as circunstâncias da sua vida. Se você tem um objetivo, um sonho, às vezes você não vai conseguir aquele sonho, entendeu? É muito difícil, às vezes, você correr atrás daquele sonho. É bom ter um segundo sonho, entendeu? Ou algo do gênero. É bom você ter um segundo plano, sabe? Ah, eu tentei uma carreira, mas eu não consegui. É bom você pensar, será que não era melhor eu ter tido um plano B? Entendeu? Eu acho que assim, essa é uma... Os japoneses também, por exemplo, tem uma parte, uma parte dentro do mangá que fala muito de ser o melhor, né? Há quanto tempo aqui todo mundo já sabe aqui que o lema da Shonen Jump é ser o número 1. Eu quero ser o Hokage, eu quero ser o melhor samurai, eu quero ser o melhor na escola, eu sou o melhor nos esportes, eu sou o melhor nesse esporte, eu sou o melhor no basquete, eu sou o melhor no vôlei. É sempre assim, esse é um lema da Shonen Jump. Assassination Classroom vem pra dar um tapa na cara da própria Shonen Jump. Ele chega e fala, não é esse o objetivo, principalmente porque o pensamento do japonês não é mais como era antigamente. Antigamente as pessoas pensavam que você queria ser o melhor por excelência, por seu mérito. Hoje, as pessoas querem ser o melhor transformando todos em volta em piores. E isso não tem mérito nenhum. Isso é horrível, na verdade. É uma coisa deprimente. E é um pensamento que acontece no mangá e as pessoas passam despercebidas porque é um mangá de comédia, etc. Mas é uma crítica que está embutida ali. Como pessoas jovens podem ser tão horríveis assim? Entendeu? E isso, essa contemporaneidade que nós queremos trazer para o Brasil. Porque o Brasil também tem se revelado coisas horríveis. Eu vejo todo o tempo no Facebook, etc. Gente homofóbica, gente racista. Gente, racismo no Brasil, que coisa incabível. E eu acho que isso é importante trazer
finalizado, né? Acho que, sei lá, uns 7 anos. Acho que uns 7 anos de finalização. Nós estamos estudando uma possibilidade de trazer Lobo Solitário, sim, mas ainda não tem nada concreto. Então a gente está estudando isso. Mas esse é um clássico, por exemplo, nos Veneza. Porque também é um clássico que nunca, a gente pode dizer, que nunca sai de moda, né? Acho que o que dá o nome de clássico pra coisa, né? Exatamente. Agora, por exemplo, eles citaram Jojo. A gente também está estudando Jojo, mas por enquanto, no que a gente trouxe, o mais próximo do clássico seria o Fate Stay Night, que já está em um bom tempo sendo pedido. Mais alguma pergunta, gente? Boa tarde. É que estamos ao vivo pelo Twitter, aí a gente chegou de perguntas agora. Que a senhora falou sobre a diversidade. Senhora, foi no coração, não foi coroa. Então, a senhorita. Direto no cocorô, nossa. A senhorita falou sobre a diversidade que quer buscar. Aí tem gente perguntando se há planos de curto ou médio prazo para lançar novos BL ou Yaoi. Por enquanto, não. Por enquanto, nós estamos abrindo aí vamos dizer que eu gosto muitas vezes com esse termo, que é o renascimento do shoujo no Brasil. Então a gente está apostando nisso por enquanto. Vamos ver, se tudo der certo, aí sim, claro, por que não? Aí já que puxou um pouco falando sobre o shoujo, o que eu vi que vendeu bastante Ragnarok. Só que tem lugares no Brasil que teve uma dificuldade muito grande para conseguir o volume. Eu mesmo tive que ficar procurando durante várias bancas. E qual a sua posição em relação à distribuição? Eu vou explicar um pouquinho sobre a distribuição. Essa é uma dúvida constante, acho que de quase todos os leitores que não são São Paulo e Rio de Janeiro. Você é São Paulo? Sim. Eu mesmo São Paulo, veja bem, né? Nós temos uma certa dificuldade de distribuição, porque como funciona a distribuição no Brasil? Como quase tudo no Brasil é distribuído por rodoviárias, né? O tempo de distribuição, mesmo que seja nacional, é diferente. Por quê? Porque a produção é feita em São Paulo e para chegar até Fortaleza leva um tempo no campo. Então, é distribuído primeiro em São Paulo e Rio de Janeiro, aí mais ou menos na segunda semana vai para as outras capitais, aí na terceira semana é que chega mais ou menos nas cidades do interior que são mais povoadas, e isso somente se o jornaleiro daquela banca quer receber mangás, porque na verdade o jornaleiro, quando ele entra em contato com a DINAP, quando ele faz um contrato com a DINAP, ele escolhe o que ele quer receber. Então, muitas vezes, eles falam que eles não receberam e tal, mas na verdade, às vezes, ele escolheu não receber aquilo. Então, vocês também têm que checar com o jornaleiro se ele escolheu receber aquele título, ou aquele pacote de mangás e tal. Então, isso acontece com uma certa frequência, tá? Então, demora, às vezes, para chegar. Às vezes, quando é distribuição setorizada, é recolhido o que não foi vendido em São Paulo e Rio de Janeiro, para poder distribuir para as outras cidades. Então o que acontece? Vamos supor, um mangá que nem o Haraido. Gente, tá começando a gritar aqui, né? Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Um mangá que nem o Haraido. Se vende muito em São Paulo e Rio de Janeiro, vendeu muito aqui, vamos supor. Eu precisava do restante que não vendeu para distribuir para as outras cidades. Mas às vezes a quantidade não é suficiente. A quantidade simplesmente não é suficiente para isso. Então o que precisa ser feito? Uma nova impressão para poder enviar para lá. E aí esse tempo de nova impressão, normalmente uma, 2 semanas, às vezes 3 semanas, só para poder calcular a logística para poder enviar para lá. Porque vai ter que somar 2 lotes. O lote novo com o lote antigo. Então é uma questão de logística mesmo, é muito difícil. Agora, outra dificuldade grande, eu sei, eu acho que eu não podia falar, mas, gente, a gente só tem uma distribuidora no Brasil. Entendeu? É razoavelmente injusto, né? Razoavelmente não, eu acho que até é ilegal rodoviária, tá? Era a Schneider e a DINAP foram conglomeradas, né? Foram conglomeradas. Ah, sim, a distribuição também teve a logística errada.
chegou 3 volumes na banca, sendo que eu morava no bairro, tinha até que uma população grande, e o 2 demorou bastante para chegar, e foi mais tempo que também esgotou lá na banca. Porque tem banca também que tem cota de 8, 10, 15, depende da banca também. Mas, por exemplo, esse é um bom exemplo de como a gente é razoavelmente refém da DINAP. Se acontece uma coisa na DINAP lá e eles resolvem, eles também têm uma certa burocracia para chegar até a nossa informação. Então, muitas vezes chega a primeira informação do leitor dizendo não chegou na minha banca, mas chegou na banca do meu colega. Entendeu? Do que chegar da DINAP, olha, a gente não conseguiu distribuir para todo mundo. Entendeu? Então, isso também acontece. Também eu chamo muito de delay de informação. Acontece uma demora de uma informação para outra. Tá respondido? E por último, se as vendas de Kuroko Basket estão sendo suficientes para animar a editora a pensar em outros títulos de esporte, como Haikyuu, por exemplo. Ok, eu não vou responder especificamente para Haikyuu, mas sim, Kuroko no Basket vai muito bem. E nós estamos analisando aí, ver o que a gente vai fazer. É que na verdade, Kuroko no Basket está na metade, né? Então é relativamente recente para a gente ter uma análise realmente se tem, comporta, não comporta o mercado, o que a gente vai fazer. Mas sim, estamos pensando seriamente, estamos analisando qual título seria melhor e vamos ver o que acontece. Olha, tá vendo? Eu falei com ele, aqui já fica quase comunicação interna, assim, confidencial, mexe com essas câmeras, brincando, tô deixando. Que a gente teve uma reunião e eu estou assim, sempre falando de Olimpíadas, que as Olimpíadas são no ano que vem, de repente mangá de esporte é legal de trazer, né, dar uma motivadinha aí, apesar da crise, né. Bom, eles vão analisar, né. Tipo, na verdade, o Ricardo também decide nada sozinho, também depende de um monte de gente. Parece um entrave, mas na verdade é melhor assim, porque várias cabeças pensam melhor do que uma só. Então as escolhas são melhores feitas no trabalho em equipe, sabe? Um trabalho de equipe. Então a gente analisa o que as pessoas pedem, porque tem pedidos absurdos, né, gente? Então a gente também tem que filtrar. Mas, por exemplo, esse é um pedido muito comum. Haikyuu é um mangá que eu gosto muito, é um mangá que tá indo muito bem, tipo, no Japão, vende bastante lá, a história tá no ponto alto, tá no ápice dela, eu diria. Mas a gente vai analisar, a gente não sabe se esse é melhor, se um qual outro é melhor, porque tem vários, né? O Japão tem muito mangá de esporte, então a gente vai analisar aí, mas sim, também faz parte do plano de diversidade, então, como a gente já tem um em andamento, e também era uma promessa, se ele fosse bem, a gente vai trazer mais de esporte. E assim por diante, isso vale para todos, tá? Se um vai bem, a gente vai trazer outro. E é o que eu espero de quase todos os mangás. Se não vai bem, a gente traz outro e pronto, é isso aí. Mais perguntas? Oi, Beth, tudo bem? Tudo jóia? Primeiro, desculpa porque minha pergunta é meio de cortar o coração das pessoas. Ah, mas dela não, né? Ela foi o writing que procurou, senão ela não, né? Não pode ficar, não. Como anda os planejamentos dos mangás da geladeira? Geladeira, eu falei disso ontem. Geladeira, triste falar. Eu realmente. Mas eu já tô triste há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo eu já tô triste, desde que não chegou mais material de certos títulos. É claro que cada título é um caso. Mas o que tá na geladeira não será publicado em 2015 e 2016. Não será. Eu, particularmente, não tenho esperanças, ok? Não tenho esperanças de dar continuidade aos títulos da geladeira no formato em que eles vieram. Então, isso não exclui a possibilidade de um dia nós encontrarmos uma solução melhor para que eles sejam relançados ou republicados de outra forma, ou whatever. Entendeu? Encontrarmos uma solução. Mas desde que publicamos o último volume de Homúnculos até agora, nós analisamos, pensamos em diversas possibilidades, pensamos, demos muitas sugestões
título é um título, então pode ser que mais pra frente um título lá, não, a gente analisou melhor aqui, esse aqui talvez venha, mas eu não nutriria nenhuma esperança. Right, curou também. Falando de diversidade, queria saber se vocês não pretendem publicar alguma coisa mais clássica de terror, tipo Infinito ou algo do gênero. A gente publicou ano passado, algumas pessoas aqui devem ter lido Hideout, quem leu o Hideout. Publicamos, inclusive, apostamos num formato mais luxuoso, que abriu o terreno. Eu gosto de usar essa expressão de abrir o terreno, porque abriu o terreno pra gente trazer Planets, que também é um mangá razoavelmente clássico, porque ele é de 2000, por aí, mais ou menos. Sim, nós temos intenção, mas por enquanto não chegou nada de concreto, ainda não tem nada assim. Mas se a gente for trazer alguma coisa, eu gostaria de trazer mais ou menos na linha do que a gente trouxe do Hideout, sabe? É um mangá sem nem, é um mangá com histórias sérias, sabe? Sem piadinhas e etc e tal. Mas por enquanto de terror, que é um terror shonen, né? Fica o Tokyo Ghoul na banca. Beleza? Que tem assim um índice de matança razoável, né? Você torce o mangá e você sangue o negócio. Mais alguém? Tem pergunta aqui, microfone. Desculpa. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo anúncio de obra completo. Eu fui um dos mais pedidos. Eu que agradeço vocês. O que mais pediu pelo título, eu fico feliz. Então, a gente lá que é mais hoje no Brasil, queria saber se tem uma dificuldade maior em obter o contato de mangás hoje para os jovens, comparado. Eu não escutei. É difícil. A gente do mais hoje no Brasil queria saber se há uma dificuldade maior em obter contrato de shows do que jogo. Depende da editora. É que isso varia muito de editora para editora. Dos títulos que foram muito pedidos na lista, eu lembro de alguns de cabeça, mas a grande maioria é um de cada editora original japonesa. Então, assim, isso influencia bastante na hora da gente pedir. Então, por exemplo, a Oharaido e Lovely Complex fazem parte da mesma editora. Então, sim, um facilita a vida do outro. É o que eu falei, abre caminho. Isso abre caminho, é um facilitador, claro, porque a gente mostra resultados. Olha aqui, esse aqui vendeu bem no Brasil. Me traz o outro também, me dá o outro também, que eu quero fazer o mesmo sucesso com ele. Isso é um argumento praticamente infalível. Entendeu? Agora, claro, quando você chega com uma editora, como, sei lá, não sei, vou citar X, e eu publiquei um mangá sei lá, em 2006, o mangá Y, e não vendeu nada, é difícil eu pegar o mangá Z agora, entendeu? É um pouco mais complicado, mas não é impossível também. Porque é aquilo que eu falo, tipo, negociações são negociações, cara, tipo, é uma relação humana, você chega e coloca o dinheiro na mesa e todo mundo aceita, essa que é a verdade. E aí? Tinha pergunta aqui. Olá, Beth. Eu queria saber sobre as reimpressões de alguns volumes que são quase impossíveis de se encontrar hoje em dia. Se é algum plano da Panini no futuro. No futuro é difícil. Se eu soubesse o futuro, eu realmente jogava na loteria e ganhava, né? E aí vocês nunca mais tinham que me aturar. Então, não. O Writing decorou também, né? Mas assim, reimpressões é um troço difícil. Por quê? Porque tem 1000 pessoas pedindo a reimpressão de tal coisa. Eu vou dar nome aos bois. Beleza? Reimpressão de Bleach. Todo mundo fica pedindo reimpressão de Bleach, tá? E aí, são 1000 pessoas que pedem reimpressão de Bleach. Como é que eu vou colocar 1000 mangás na banca? A Dinap nem distribui 1000 mangás. Entendeu? Tipo, eu não tenho como fazer isso, entendeu? É impossível. Então eu teria que reimprimir tudo. Ou é tudo ou é nada. E tudo, cá entre nós, é melhor fazer uma edição nova. Entendeu? Se é pra fazer uma edição nova, exige um planejamento melhor, um planejamento estratégico de como a gente vai fazer isso. Pode acontecer infelicidades com
a gente tem que estar preparado para tudo que vai acontecer. Então, assim, sendo bem honesta, ele já está em pauta. Estamos falando de Bleach, mas estamos falando. Isso não quer dizer que vai vir. Por quê? Porque uma coisa é você falar de Naruto, que tem 72 edições, é um mega sucesso há muitos anos, muitos anos. Já está sendo publicado o Naruto Pocket desde o 1. O 1 deve ter sido de quê? 2009? Sei lá, 2010, faz um bocado de tempo. Um monte de gente que é fã novo, não teve chance de comprar naquela época e é concluído. Essa é a parte que mais importa, que ele vai acabar um dia, entendeu? Agora o Bleach já é outro assunto. O Bleach, tipo, é um mangá que não tem tanto sucesso quanto o Naruto. É um mangá excelente também, mas ele não está concluído e tipo, não tem nenhuma previsão de quando vai acabar, sabe? Ele de repente do nada pode fazer a coisa durar mais do que descer, entendeu? Pode acontecer, entendeu? Então, por enquanto, reimpressões estão fora de questão. Mas sempre acontecem. A gente está sempre reimprimindo material que vende muito. Então, para não deixar a banca vazia. Entendeu? Então, se o material vendeu demais, a gente reimprime ele. Então, se tivesse impressões de Alharaidon 1, 2, talvez tenha do 3, né? Teve reimpressão de Berserker também. É que, na verdade, a gente não anuncia isso porque não acha necessário realmente anunciar. O que é importante é estar disponível na banca para vocês comprarem. Tá acabando meu tempo? Boa tarde, Beth. Hã? 15 minutos? Boa tarde. Tudo bem? Bom, vou fazer 3 perguntas. A primeira é sobre os títulos mais longos que estão vindo agora, tipo Thunder Hearts, Fate Stay, Eleven Complex. Eles vão ser mensais ou vão ser bimestrais? Bom, nós estamos estudando isso também, a gente não tem data ainda, mas existe uma possibilidade dos mais longos. Love Complex, a ideia é mais ou menos não furar o bolso de ninguém que esteja comprando a Oharaidô e talvez intercalar, e portanto talvez ele seja bimestral, para ficar intercalado realmente e não matar ninguém não matar presente dos pais, não matar presente do Dia das Mães, presente de Natal, não matar nada disso, entendeu? Agora, o Adora Hearts tem 24 volumes, então sim, ele vai ser estudado se ele vai ser bimestral ou mensal. Ele tem que seja mais válido trazê-lo do mensal. E Fate Stay Night, mesma coisa, tá? Então, como ele tem 20 volumes, ele é mais longo e, bom, a gente está com uma ansiedade meio grande com o Fate Stay Night, então acho que talvez ele seja mensal também. É que a gente está acabando vários títulos, entre eles, com muito pesar, Dragon Ball, né? Então, tem Death Slave acabando, tem Sankaria acabando, tem vários títulos que vão acabar e aí a gente tem que ver se a gente vai tentar correr com esses, mas a ideia também não é fazer com que o leitor fique sem dinheiro, entendeu? Porque é complicado comprar aí 12, 15 títulos por mês. É uma grana, né? A segunda pergunta é sobre D-Brain, que agora voltou a ser publicado no Japão, ou vai voltar a ser publicado. Assim que sair uma edição nova, a Panini vai lançar a D-Brain? Sim. Isso. Vai continuar. Sim. Tá. E a terceira, você experimentou a maionese Heinz? A maionese Heinz você experimentou? Você marcou no meu Facebook que você ia experimentar. Ah, você que tinha mandado? Não, eu não experimentei ainda. Eu estou de regime. Não, eu peço desculpinha, mas eu sou de regime mesmo. Não sei, eu sou gorda há muito tempo, então eu preciso fazer o regime. Meu nome é Danilo, tudo bem? Ah, tudo bem? Eu queria perguntar sobre o mangá do Pokémon. Pokémon. Perguntaram aqui também. É um mangá bem curioso em si, porque ele pode fazer um grande sucesso ou não. Ele faz. Isso que eu ia perguntar. Era a pergunta? Isso, Ele se faz um grande Pokémon. sucesso, se ele está atendendo as expectativas da editora e se vocês planejam trazer as sagas antigas. Então, essa foi a pergunta de ontem também. Eu sei, as pessoas perguntam se Pokémon faz sucesso. Gente, Pokémon faz sucesso. Desde sempre.
tenho o que questionar, que ele vai bem. A intenção da Panini é, se for viável, realmente trazer as outras séries. Agora, aquilo que eu respondi ontem, nós estamos vendo o que é melhor. Porque Pokémon a gente pode trazer por sagas. Então, seria melhor trazer o Black and White 2 ou seria trazer o RGB primeiro. Então, a gente vai... Vamos analisar aí como é que isso vai ficar, tá? Foi uma pergunta de ontem também, essa. Esses mestres de ginásio. Beth, acho que eu pergunto até esperava que perguntassem sobre papel. Papel. A gente viu que mudou de gráfica para o Gol. Eu já peguei, achei interessante o papel. Se a gráfica for bem, se tiver um bom resultado, gostei. Gostei, a textura dele tá muito boa. Ele é liso, né? É liso e Ele é branco, né? Eu queria saber se os outros títulos, de repente deu certo, deu bom resultado para o Gol. Os outros títulos podem mudar para este papel ou para esta gráfica. Porque assim, nos meses anteriores a gente teve problemas. Todos os negócios que tiveram simulado, todo mundo percebeu uma pequena diferença nos títulos. Existe essa possibilidade, sim, mas ela vai ser analisada ainda. Eu vou explicar uma coisinha sobre o papel aqui. As pessoas, nós tivemos uma coincidência muito infeliz em relação a Vinland Saga, porque eu sei que você está perguntando Vinland Saga. Uma coincidência muito infeliz, porque nós precisamos aumentar o preço dele para que ele se pagasse. Nós precisamos aumentar o preço dele. Mas a gráfica não nos informou que estava mudando na mesma época de fornecedor de papel. Eles não disseram isso pra gente. Eles não falaram nada. E eles mudaram e foi assim. Só que a gente não sabia. Então o que aconteceu? O público sentiu a diferença de um papel para o outro, que eu já vou explicar também. Sentiu um papel para o outro e achou que é um absurdo, é óbvio, né? Aumenta o preço e muda de papel, assim, por quê? Né? Mas isso foi só uma infelicidade de realmente trocou de fornecedor. E como é a mesma gráfica da JBC, os mangás deles também vieram com um novo papel, que é do novo fornecedor. Agora, a gráfica nos garantiu que o papel era 52 gramas e eu acredito na gráfica. Por quê? Eu vou responder que existe um equívoco quanto à grossura do papel. A grossura do papel não é a gramatura do papel. Quando você coloca uma medida de gramas para algo, é porque é o peso dela e não o volume. Então o papel ele é mais comprimido, ele é mais fino, mas ele tem o mesmo peso. Ele tem o mesmo peso. É a mesma coisa que eu pegar o volume de 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Quem ocupa mais lugar no espaço? Obviamente que é o algodão, ele é mais leve. Então, o papel tem 52 gramas, mas ele é mais fino. Só que ninguém avisou a gente disso. Ninguém falou pra gente que o papel era mais fino. Então, o que acontece? Isso foi uma questão de comunicação. Não teve uma comunicação da gráfica conosco. Mas eles não estão errados. O papel provavelmente é ISO 560, se não me engano. Que é um ISO que confere a gramatura dos papéis do Brasil. A gráfica, na verdade, ela não está errada. Ela está errada não tem comunicado às editoras de que estavam mudando de fornecedor e que, portanto, por exemplo, as lombadas deveriam ser recalculadas. Ou que, por exemplo, o mangá ia ficar mais fino. Entendeu? Eles explicaram isso para nós. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós temos providências a ser tomadas, só que essas providências dependem de análise. Nós temos que ver o que vai acontecer com a gráfica, o que a gráfica nos propõe, vamos ter novas negociações. Agora sim, como o papel também acabou na gráfica, porque também não tinha papel, e assim, isso aconteceu com todas as editoras, nós falamos, já que não tem mesmo, vamos testar uma nova editora. Só que testar uma nova gráfica, é sempre um grande risco. A gráfica que rodou Tokyo Ghoul, vocês perceberam o papel. O papel é diferente. Eles nunca fizeram mangá. Então é um enorme risco, sabe? É sempre um risco muito grande. Mas a gente está aí para tomar providências. Essa foi
gráfica, nós vamos ver o que vai ser possível. Pode ser que a gráfica mesmo chegue e fale, a gente vai voltar para o fornecedor antigo. Entendeu? Pode acontecer. Então, acho que está respondido a crise do papel. É estranho isso. Não, isso afetou todas as editoras. Imprensa oficial, tudo. Afetou todo mundo. É porque, na verdade, só para estender aqui só alguns minutinhos, a maior parte do papel é feito na China. Tá? Tem muito papel que vem da China para o Brasil. E esse papel, ele depende do valor do dólar. Porque se ele é importado, ele depende do valor do dólar. Quando tudo mudou aqui, muda lá também. E às vezes as gráficas chegaram e falaram assim, cara, ficou um preço tão alto que eu prefiro comprar do fornecedor nacional. Entendeu? Só que aquele fornecedor nacional não tinha a mesma grossura daquele papel chinês. Entendeu? E coisas assim. Então isso aconteceu não só com as gráficas que imprimem para nós, que confeccionam o nosso produto, como também de outras editoras. Isso aconteceu muito com o papel pólen, que é um papel que a gente não trabalha, mas também aconteceu. Aconteceu com o papel couché, que é um papel que a gente não trabalha, mas eles também trabalham com isso. Então, quem precisa desse papel sofreu muito por causa do alto do dólar. Chegou lá, isso aconteceu, inclusive com a gente, né? Porque alguns materiais eram rodados, eu digo da Panini Comics mesmo, de quadrinhos americanos, algumas coisas que fossem rodadas fora do país não iam poder mais ser rodadas fora do país, tem que ser rodadas dentro por causa do custo. Tudo FSC. Agora vai ser tudo FSC. E também é mais difícil porque ele é ecologicamente correto. Também passa por mais fiscalizações, etc. Acabou o meu tempo? Então, última pergunta. Não, cara, que foi ano passado. Oi, Pé. Oi. A pergunta dele aqui. Se o Naruto tiver muito sucesso, o formato de papel que vocês usam nele, pense em usar nos novos títulos, para não ter esse problema de ter esse papel fino? Isso depende muito, porque o Naruto Road é R$16,90. É um preço um pouquinho mais salgado do que R$12,90, né? Então a gente tem que pensar aí no bolso do leitor, o que vai afetar aí, né? O que a gente vai conseguir fazer. Eu particularmente estou bastante satisfeita com o resultado do Shock Rule. Eu gostei muito desse papel, gostei muito, mas isso também não quer dizer que a gráfica não tenha feito, né? Vamos fazer o melhor, poder pegar todos os mangás da Panini, sabe? Pode acontecer, entendeu? Os caras deram o melhor deles naquele dia, mas amanhã não vão dar mais, sabe? Você nunca pode dizer que a gráfica nunca vai errar, gente, tipo, todo mundo erra, então é uma questão da gente ir testando, a gente vai testando e vamos vendo, vamos analisando com calma, mas aí o país também está em crise, não tem como todos os mangás serem R$16,90 de jeito nenhum, gente, ninguém aguenta pagar isso. Eu prefiro, na verdade, que o leitor compre 10 mangás e leia 10 mangás e acompanhe 10 mangás por mês do que ele leia apenas 5 ou 3 mangás por mês. Para mim é muito melhor que ele tenha possibilidade, um acesso à leitura melhor todos os meses do que ele só tenha acesso a 3 ou 4 lá e não colecione mais nada. Então acho que posso encerrar? Então eu não sei todos, mas como eu falei, tem um mono que eu estou esperando a autorização aí, vamos ver, né? E eu agradeço muito a presença de todos aqui. Eu convido vocês a permanecerem na sala, porque agora nós vamos ter uma mesa, não tem a mesa, né? Tem uma mesinha redondinha, mas é um bate-papo, espero que tranquilo, entre os editores de mangás, que acredito que vai ser... Alguém me ajuda? Cadê o Júnior? Então tá bom. Então eu acho que a New Pop, a Panini Comics,
acontece, mas ok. Não, Ok, a pessoa da Nova Sampa que ia vir também participar, ela teve um problema de saúde, ela não pôde comparecer e ela pediu desculpas. Então vão ser só essas 3 editoras. Que pena, é uma pena realmente. Até eu gostaria de ter visto a palestra deles, mas eu também não pude comparecer na palestra deles. Então eu convido todo mundo a ficar na sala e acompanhar aí o bate-papo com os editores. Muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por capturarem e até daqui a uns 2 minutinhos. Thank you.